Deixa eu abrir também aqui a aula texto, que eu já até disponibilizei já lá para vocês no sistema faculdade. O que nós vamos fazer hoje? Vamos corrigir primeiro o exercício da última aula, tá? Aqueles dois exercícios, e depois a correção desse eu vou explicar a última parte de equivalência patrimonial, tá? Que aí a gente vai fazer, nós vamos falar sobre os lucros nos estoques, tá? Que são das transações, na verdade, em comum das empresas de mesmo grupo, tá? As coligadas e as controladas. E aí eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá? Sobre essa última parte aí do que a gente vai falar sobre equivalência patrimonial. Vocês querem recapitular alguma coisa? Quem sabe me lembrar aí, por favor, de que a gente está falando, o que se trata a equivalência patrimonial? Quem conseguiu fazer o exercício ou teve dificuldade? O exercício, não é nada da VA agora não, tá, gente? Só do exercício. Vocês conseguiram fazer? Quem conseguiu fazer? Eu não. Ninguém, só tá. Você não conseguiu fazer, né, Fernando? Fabrício, não tentei fazer não, professora. Tá, então você nem tentou fazer. Beleza, quem mais, gente? Vocês conseguiram, ou pelo menos tentaram fazer o exercício? Hã? Foi o exercício 2 e 3? O exercício aqui, ó. O exercício da última aula. O exercício 1 e 2, tá vendo? Aqui. Foi da aula do dia 1º, que aí depois da outra aula, no dia 9, foi a VA, então ficou esse exercício aqui sem corrigir, para a gente poder corrigir hoje. Ó, eu já vou dando uma dica para vocês aí desde agora, desde já. Gente, se vocês não fizerem os exercícios, vocês não dão conta de fazer a prova, tá? Então, assim, eu sei que é meio corrido, às vezes a gente nem tentou fazer e tudo, mas tem que fazer o exercício, tá? Eu vou sempre dar o exercício para vocês fazerem e depois eu vou corrigir junto com vocês os exercícios. Mas, se você não pegar para poder fazer, para entender a lógica, você vai ter dificuldade na hora de fazer a prova, tá? Então, para depois não me chamar aí de cruela, tá bom? Então, vamos fazer o exercício. Primeiro aí, olha, vamos ver o que diz aí o enunciado. A companhia investidora adquiriu por 72 mil em 31/1 de X1 60% das ações da companhia investida, cujo patrimônio líquido nessa data era de 120 mil. Então, olha só, ele adquiriu por 72 mil 70% do patrimônio líquido, que em 31/12 de X1 valia 120 mil, tá? Em 31/12 de X2, a companhia investida apurou um lucro líquido de 15 mil reais, do qual a administração propõe uma distribuição de 5 mil de dividendos. Ficou faltando um zero ali. Assumindo que o investimento seja relevante, ou seja, se ele é relevante, ele é pelo menos uma coligada, e se ele é relevante e ele é coligada, ele está sujeito ao método da equivalência patrimonial, tá certo? Isso é informação importante, gente. Por quê? Porque os investimentos não relevantes, eles não precisam ser feitos pelo método da equivalência patrimonial. Mas, se o investimento é relevante, a gente precisa fazer, tá? E a gente vai entender ele normalmente como relevante aqueles que têm participação acima de 20% ou aqueles que exercem de maneira direta aí o controle acionário, tá bom? Então, eu pedi aí para você, para poder efetuar nessa companhia investidora, ou seja, a empresa que comprou as ações, a contabilização da compra dessas ações, ou seja, a contabilização dos 72 mil e a contabilização da avaliação do investimento e dos dividendos, tá?
Então, aqui a gente tem várias informações. Primeiro, a investidora adquiriu por R$ 72.031 do 2 de X1, 60% da companhia investida. Ou seja, aqui é a nossa primeira informação e que eu estou pedindo aí para poder fazer a contabilização da compra. Segundo, tá? Ele está falando que 31 do 12 aqui, olha, de X2, essa empresa que a gente investiu, ela teve um lucro líquido de R$ 15.000. E que desses R$ 15.000, a administração, né, da empresa propôs distribuição de 5.000 de dividendos, tá? Então, aí eu pedi para poder contabilizar a compra, contabilizar a avaliação do investimento, que é, ou seja, calcular a equivalência patrimonial e fazer a contabilização dos dividendos, tá certo? Entendido aqui o que tem que fazer, gente? Antes da gente ver a solução? Entendido, pessoal? Entendi. Todo mundo caladinho, então tá bom. Então vamos lá, olha. Em 31 do 12 de X1, tá? Que é o registro da aquisição. O registro da aquisição é a coisa mais fácil do mundo, né, gente? A gente comprou o investimento. Então, a gente debita a conta de investimento lá no ativo permanente contra a conta de caixa ou banco, que foi dinheiro que saiu para a compra do investimento, tá? Então, lançamento aqui super básico, tá? Aí aqui, olha, nós temos que em 31 do 12 de X2 foi apurado o lucro, né, de 15.000 e que houve a proposta de distribuição de 15.000 dos dividendos, tá? Então, eu pedi para poder fazer a contabilização. Para fazer a contabilização, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar e entender qual foi o percentual que ela comprou. Então, ela tem 60% das ações. Então, se ela tem 60% das ações, isso significa que ela tem 60% dos 15.000, de direito dos 15.000, tá? Então, 15.000 vezes 60% dá quanto? 9.000. Então, 9.000 é o direito que ela tem para poder fazer para ela poder receber de dividendo, tá? Então, como que ela vai contabilizar esse valor, tá? Gente, desculpa, os 15.000 aqui não é o dividendo não, né? Os 15.000 aqui é o lucro líquido, tá vendo? Aqui, ó, o lucro líquido, então, de 15.000 e a distribuição do dividendo é 5.000. De qualquer forma, ela tem 60% dos 15.000, que é a avaliação do investimento, tá? Então, dos 15.000 que aumentou o patrimônio líquido dela, ela tem direito a 60%, que dá 9.000. Qual a contabilização que a gente vai fazer? Débito aqui de investimento, porque aumentou o meu investimento, né? Inicialmente era 72.000, agora com mais 9.000, ele vai para 81.000, tá? Contra a conta aqui, olha, pode ser resultado de equivalência patrimonial, ou se vocês colocarem numa prova, no exercício, receita de equivalência patrimonial, vai estar correto da mesma forma, tá? Então, investimento, resultado de equivalência patrimonial no valor de 9.000, que são os 60% de 15.000, tá? E a parte dos dividendos, os dividendos que foram distribuídos foram 5.000. Dos 5.000, 60% também é nosso, da empresa aqui. Então, como que eu vou fazer? 60% de 5.000 vai dar R$3.000. Então, eu vou debitar dividendos a receber, porque ela fez a proposição, mas eu ainda não recebi o dividendo, tá? Então, eu vou fazer dividendos a receber 3.000 contra a conta de investimento, tá, gente? Aqui. Por que eu tenho que fazer esse crédito aqui na mesma conta de investimento? Porque dentro dos 15.000 estão esses 5.000 de dividendos que vai ser distribuídos depois, ou que foram distribuídos depois. A gente só distribui dividendo quando há lucro. Então, se
quando eu fiz a minha equivalência patrimonial, eu já contabilizei esse resultado, o ganho ali, eu preciso diminuir esse ganho. Por quê? Porque eu estou recebendo dividendo, ou seja, esse dinheiro está entrando para mim no caixa da minha empresa quando eu receber esse dividendo, tá? Então, por isso que aqui, olha, a gente faz um crédito nessa conta de investimento. Entendido essa parte aqui, pessoal? Desse primeiro? Ficou dúvida? Ô, Gisele, só explica por que esse 3.000 de novo, por favor. Os 3.000 é o que, olha, é os 5.000 de dividendos. Tá vendo aqui, olha, que teve 15.000 de lucro e dos 15.000 ele propôs 5.000, distribuir 5.000 de dividendos. 5.000 é o dividendo total que vai ser distribuído. Desses 5.000, eu tenho direito a 60%, que é a minha participação na empresa. Então, 5.000 vezes 60% dá exatamente os 3.000. Entendeu? Entendi. Obrigado. Gente, mais alguém ficou com dúvida aqui nesse primeiro? Entendeu aqui por que a gente está debitando e creditando essas contas? Sim. Aqui, gente. Posso passar para o próximo? Posso? Pode. Pode. Então tá. Então vamos lá, olha, número 2. A companhia A, em 31/12 de X1, possuía uma participação relevante de 80% na companhia B, registrada por R$200.000. No exercício encerrado em X2, a companhia B apurou um prejuízo líquido de R$40.000. Efetue na companhia A o lançamento de avaliação na companhia B. Então, gente, olha só. No início lá de 31/12x1, ela tinha 80%, né, do capital na companhia B, que foi adquirido por 200.000, que representava, né, em dinheiro 200.000. Só que desses 200.000 que ela investiu em X1, no ano de X2, a companhia B ela teve prejuízo, ou seja, quando a gente tem um prejuízo, o patrimônio líquido da empresa, o que acontece com ele? Diminui. Ele diminui. Se o meu patrimônio, o patrimônio líquido da empresa B diminuiu, isso quer dizer que o meu investimento também diminuiu, né? Então, a gente precisa fazer esse registro, tá? Do prejuízo aqui no nosso investimento. Se eu tive um prejuízo líquido aqui de 40.000 e eu tenho 80% da companhia B, quer dizer que desses 40.000 aqui de prejuízo, eu tenho que absorver 80%, ou seja, eu vou absorver 32.000. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Aqui, olha, ficou ao contrário aqui, ó. Depois eu vou corrigir lá, tá? Eu vou creditar aqui a conta de investimento no valor de 32.000 e eu vou ter um débito, ou seja, uma despesa, né? Com resultado de equivalência patrimonial no valor de 32.000, tá? Eu vou corrigir isso aqui lá no nosso arquivo. Por quê? No arquivo lá do sistema faculdade, tá? Como eu tive um prejuízo, o meu investimento diminui, tá? Se o meu investimento diminui, eu tenho que fazer um crédito nessa conta de investimento. E, em contrapartida, eu vou aumentar a minha despesa, tá? Com esse resultado aqui de equivalência patrimonial negativo como uma despesa. Esse aqui é facinho, né? Entendido, gente? Sim. Sim? Entendido. Então tá, Ok. olha só. Agora eu preciso que vocês tenham realmente entendido isso aqui, porque agora a porca vai torcer o rabo um pouquinho.
A próxima fase aqui, ela é um pouquinho mais difícil, mais complexa, que aí você vai demandar de vocês bastante atenção na hora de fazer os exercícios, entender, tá? É fácil, não é complicado, é super simples, só que tem que ter atenção, tá? Na hora de fazer aqui o exercício, tá certo? Então, olha só. Nós já falamos das questões básicas do método de equivalência patrimonial, né? Que a gente viu que é a coisa mais simples. Eu tenho uma participação X na empresa e todo ano, quando ocorrer a apuração do resultado, né? Eu vou absorver no meu patrimônio líquido, ou seja, no meu balanço patrimonial, os reflexos que eu tive naquele investimento nessa outra empresa. Então, ele tem que refletir no meu balanço se ele aumentou, se aquela empresa teve lucro, ou também se ela teve prejuízo, como a gente acabou de ver agora, tá? Só que nós sabemos que normalmente quando uma empresa, né, ela tem participação em uma outra empresa, pode acontecer que dessas duas empresas ou desse grupo de empresas, pode acontecer que entre elas ocorra transações comerciais. O que eu estou chamando de transações comerciais? Vamos supor, eu sou a empresa A e vocês são a empresa B, tá? E eu tenho 30% do patrimônio líquido da empresa B, que são vocês. E você, por exemplo, né? Ou eu, como uma empresa que vende material de escritório, tá? Sou da área aí do comércio, eu vendi material de escritório para você, que você, empresa B, é uma empresa de papelaria. Então, você compra o material de escritório meu, vamos supor que eu seja uma fabricante de papel, tá? Sou uma empresa de celulose. Então, eu fabrico papel e você compra o papel que eu fabrico para poder revender para terceiros. Então, essa transação que há entre eu, que sou dona de 30% do seu patrimônio líquido, a gente chama essas operações como operações comuns entre investida e investidora. E o que acontece? Essas transações que existem entre essas empresas, elas podem afetar diretamente o nosso cálculo de equivalência patrimonial. E como que ele vai afetar esse cálculo da equivalência patrimonial? Ela vai afetar exatamente na parte do lucro, que é o que a gente vai falar hoje sobre os lucros não realizados, tá? O que acontece, pessoal? Esse lucro que é apurado, tá? Nesse tipo de transação entre uma empresa investida e investidora, como eu dei um exemplo aqui agora, eu, como investidora, vendo para você um papel e você revende para esse terceiro. Quando eu vendo para você, eu posso vender esse meu material para você de duas formas. Ou eu posso vender para você não tendo lucro nenhum, te vendendo o preço do custo, tá? Já que nós duas a gente faz parte da mesma empresa. Ou eu posso vender para você já calculando um valor embutido ali de lucro que eu quero obter com aquela venda. Porque eu estou vendendo para você como se eu estivesse vendendo para qualquer uma outra empresa. Então, a gente vai ter essas duas operações que pode acontecer dentro dessas empresas, tá? Então, o que acontece? Sempre quando eu vender para você, né, com lucro embutido, eu tenho que expurgar esse lucro, tá, do meu patrimônio líquido. Ou seja, quando a gente for fazer o cálculo da equivalência patrimonial, esse lucro ele precisa ser realizado, tá? E o que a gente chama de lucro realizado? Esses lucros que acontecem entre empresas do mesmo grupo, quando a gente apura, ele vai ser realizado, tá? De duas maneiras. Ou quando a gente vende essa mercadoria para um terceiro. Então, voltando ao nosso exemplo, eu sou empresa de fabricante de celulose,
vou vender papel para você, que é minha investida. E você vai pegar esse papel que comprou, né, de mim aqui, empresa de celulose, e vai vender para um terceiro. Quando você pega esse material e revende para um terceiro, a gente considera que esse lucro foi realizado. Mas, enquanto você estiver com esse material dentro dos seus estoques, tá? Ou seja, que você ainda não vendeu para o terceiro, a gente considera que existe um lucro não realizado ali dentro das suas operações. Por que que existe um lucro não realizado? Porque quando eu vendo para você com lucro, tá? Esse lucro aí que eu aumentei na minha empresa aqui, ele foi simplesmente transferido para ir para sua empresa que você comprou como investida, e ele está simplesmente ali no seu estoque ainda parado, tá? A gente precisa realizar essa transação para poder a gente chegar no valor efetivamente do que seria o ganho de equivalência patrimonial. No caso da gente virar o período sem vender essa mercadoria para um terceiro, a gente chama que o lucro, a gente entende que esse lucro não foi realizado. E aquilo que não foi realizado, na hora da gente fazer o cálculo da equivalência patrimonial, a gente precisa expurgar o valor do nosso patrimônio líquido, tá? A princípio parece ser confuso, mas a gente vai ver aqui essa parte teórica e vocês vão ver que é super simples, tá? Que não tem dificuldade não, mas exige de vocês atenção, tá? Então, vamos lá, olha. Isso que eu já falei aqui, né? Os lucros realizados, eles vão ser aferidos pela investida, ou seja, a empresa que eu estou investindo, tá? Comprei a ação daquela empresa. Quando ela provoca um aumento no seu patrimônio líquido. Então, olha, eu tenho investimento na empresa B, tá? E essa empresa B, ela compra material meu, que sou empresa A. O que acontece com o patrimônio da empresa A? Ele aumenta. Por quê? Porque eu vendi para você, tá? Então, o que acontece? Quando eu aplicar esse percentual da participação no seu capital aí, no seu patrimônio líquido que é investida, o que vai acontecer? Esse lucro que eu tive, tá? Ele vai, na verdade, ele vai influenciar o cálculo da equivalência patrimonial, e essa transação aí que aconteceu entre eu e você, ele também vai afetar, acrescendo o patrimônio líquido lá da empresa a empresa investida, tá? Então, olha só, a realização, como eu já falei aí, né, desse lucro, ela se dará no caso de lucros decorrentes de venda de mercadorias ou de matéria-primas, quando o investidor efetuar a venda para terceiros, que foi o que eu contei aqui para vocês. Sempre que eu vender essa mercadoria para um terceiro, a gente vai considerar que ela foi realizada. E essa venda para terceiro, gente, ela tem que ser uma venda para um terceiro que está fora do grupo ali de empresa. Então, por exemplo, se eu sou a empresa A participa da empresa B e a empresa B participa da empresa C, e se a empresa B vender para C, né, ou eu vender para C, isso não é considerado venda para terceiros. Por quê? Porque a gente está dentro ali de um grupo, do mesmo grupo. Essa venda tem que acontecer para empresas ou para pessoas fora desse grupo de empresas, tá? Então, fora ali daquele grupo acionário. Então, olha só, quando decorrer de transações, né? Isso aí a gente está falando de mercadoria para compra, mercadoria ou matéria-prima, né? Ou até mesmo serviços, para dentro do mesmo grupo. Quando a gente estiver falando de bens do ativo não circulante, ou seja, de imóveis ou de outros investimentos, tudo aquilo que não seja circulante, quando que isso vai ser realizado? Não vai ser só quando a gente vender esse investimento ou esse ativo não circulante, esse imóvel para outra pessoa, não. Nesse caso, se a gente estiver falando de ativos de bens do ativo não circulante, a realização ele vai acontecer
ou quando a gente vender aquele bem, ou quando a gente fizer uma doação, ou quando a gente for fazer depreciação, ou quando aquele bem ali literalmente ficar completamente obsoleto, tá? Ou seja, ele não vale mais nada, ficou obsoleto, ele vai ser considerado realizado, tá? Mas o mais comum, gente, é a transação entre empresas do mesmo grupo com transações comerciais mesmo, tá? Para venda de mercadorias ou produtos, tá? Então, na prática, fica mais fácil da gente entender. Então, vamos, por exemplo, prático aqui, para a gente poder entender quais são os cenários e as possibilidades. Até aqui, dúvida, gente? Para mim, não. Não. Não, até aqui tudo bem, gente? Tá dando para poder compreender? Deu sim. Beleza. Então, lá, exemplo prático. Suponhamos que em outubro de X2, a controlada, tá? B, tem efetuado venda de mercadorias a prazo para sua controladora A. Então, ou seja, a investida vendeu para a investidora, tá, gente? Entendido isso aqui? Entendido, gente? Entendido. Então, tá. Isso tem que ficar claro, tá? Pelo preço de custo, no valor de R$130 para recebimento em 150 dias. Então, olha só, a investida vendeu para a investidora a preço de custo, tá? As mercadorias no valor de R$130 e ela só vai receber da controladora em 150 dias, ou seja, vendeu literalmente mercadoria a prazo, tá? Então, suponhamos ainda que a controladora A não tenha vendido as referidas mercadorias até a data do balanço, ou seja, fechamos o balanço e a controladora A ainda está lá com todo o material que ela comprou estocado, tá? Então, está lá no ativo da controladora A. Nesse caso, como a venda não foi efetuada ela foi efetuada, na verdade, né, pelo preço de custo, ainda que a controladora não tenha revendido as mercadorias para terceiros até a data do balanço, não haverá eliminação a ser efetuada para fins de aplicação de equivalência patrimonial. Por que, gente, a gente não tem que fazer nenhum ajuste? Nós não temos que fazer nenhum ajuste porque a investida vendeu o material a preço de custo, tá? Então, como foi a preço de custo e aquilo ali já está integrando ali o estoque da investidora, não tem lucro nenhum ali. Por quê? Eu comprei por X e vendi por Y, por X também, tá? Então, não tem lucro ali nessa transação. Se não tem lucro, eu não preciso eliminar nada do meu cálculo da minha equivalência patrimonial, tá certo? Vou fazer o cálculo da equivalência patrimonial normalmente. Entendido isso aqui? Entendido. Então, repetindo mais uma vez, se na transação entre a investida e a investidora, tá? Houve transação comercial ali, e essa transação foi pelo valor do custo, a gente não elimina nada, tá? Beleza? Beleza. Então tá. Então agora vai mudar o cenário, presta atenção. Agora nós vamos falar das vendas de mercadoria com lucro, tá? Então olha só, exemplo aí. Nas vendas de mercadorias com lucro efetuadas entre a investida e sua investidora, ou seja, é sempre, gente, da investida para a investidora, tá? Há que se considerar duas hipóteses, tá? Quando a gente está falando de lucro. A primeira hipótese. A controlada B vende mercadoria com lucro para a controladora a qual revende para terceiros, tá? Então, olha, na primeira hipótese, se eu comprei com lucro,
tá? A minha investida me vendeu com lucro. Mas eu peguei essa mercadoria que ela me vendeu com lucro e eu revendi para terceiros, a gente já sabe que isso é considerado realização do lucro, tá? Então, vamos ver como é que fica na prática? Exemplo prático aí, olha. Suponhamos que durante o exercício de X5, a controlada B tenha vendido mercadorias à vista para sua controladora, pelo valor de R$200, cujo custo para a controlada B tenha sido igual a 130. Então, olha só, eu sou investida, né? Vocês são meu investidor. E eu compro mercadoria ali, comprei por R$130 normal e eu vendi para você por 200. Então, aí já tem um lucro que está embutido aí de R$70. Concordam comigo? Que eu vendi para você com lucro de R$70? Sim. Concordam, gente? Beleza. Então, olha só. Suponhamos ainda que durante o exercício, a controladora tenha revendido para terceiros todas as mercadorias adquiridas da controlada B por 250. Então, olha só. Eu comprei por 130 e vendi para você por 200. E você pegou essa mercadoria que eu te vendi por 200 e vendeu para um terceiro por 250, tá? Nesse caso, o lucro que a controlada B obteve ao vender a mercadoria para a controladora, ou seja, os R$70 ali, ele é considerado realizado. Por que ele é considerado realizado, gente? Porque a controladora A, ela pegou essa mercadoria que eu comprei, né? Que comprou ali da investida e vendeu para um terceiro. Tá certo? Tá entendida essa transação? Para mim tá. Tá Explica de entendido, novo, pessoal? por favor, Glenn. Oi? Ó, vou explicar de novo. Vou explicar de novo. Olha só. Aqui nós temos a investida, tá? A empresa investida, que é a empresa B, tá? Ela vendeu mercadoria para a controladora dela, que é a empresa A, ela vendeu mercadoria para ela no valor de R$200. Só que para ela, o custo dessa mercadoria foi de 130. Então, ela vendeu para a controladora dela com um lucro embutido, no valor de R$70, tá? Então, olha só, se eu sou controladora A, eu sou controladora da B, e a B teve um lucro ali de 70, tá? Ela teve um lucro de 70, mas fui eu que comprei dela. Quando eu comprei dela ali, com 70 ali de lucro, o que aconteceu no meu patrimônio líquido aqui? Eu não comprei, eu não tive uma despesa com compra de, vamos supor que seja matéria-prima, comprei matéria-prima da B. A B, ela gera uma receita e eu gerei aqui o quê? Uma despesa. Concorda? Concorda, gente? Não foi? Então, o que acontece? Enquanto eu tenho essa mercadoria dentro ali do meu estoque, o que acontece? Aquele lucro ali existe? Na prática? Não existe. Não. Por quê? Porque a empresa que me vendeu, que é do mesmo grupo, ela teve uma receita. Mas em contrapartida aqui, eu tive uma despesa. E nós somos uma empresa só. O que afeta uma ali, afeta a outra, tá? Porque eu sou investida. Então, por isso que a gente chama de lucro não realizado. Esse lucro, ele só vai ser efetivo, só vai acontecer de verdade quando eu sou a controlada aqui, pego essa mercadoria que eu comprei da minha investida ali, a companhia B, e eu vendo para um terceiro, que foi o que aconteceu aqui. Eu comprei por 200, né? E acabei pegando e vendendo para um terceiro por 250. Como eu vendi ali por 250, o que aconteceu? Esse lucro que a companhia B ela obteve, ele foi realizado. Por quê? Ele não está mais ali no estoque da controladora A. Ele já saiu do estoque e já foi revendido, inclusive, com lucro de R$50 aqui.
tá? Então, ele não está mais ali dentro dos estoques dessas empresas que têm transações ali comuns, tá? Então, a gente chama essa operação de realização de lucros, tá? Dos estoques. Então, o dinheiro que estava parado no estoque lá da controlada A, ele foi realizado quando ele vendeu com um terceiro, que não faz parte do mesmo grupo, tá? Que ela vendeu ali, então a gente vai considerar que esse lucro foi realizado. Sempre que houver transação entre os grupos, a gente vai considerar que o lucro foi realizado quando esse valor, essa mercadoria, for revendida para um terceiro. Entendi? Terceiro fora do grupo. Cliente. Isso, ele tem que ser fora do grupo. Ele não pode ser do mesmo grupo. Tem que ser sempre fora do grupo. Entendido? Sim. Entendi. Gente, o resto, todo mundo entendeu? Isso é importante, porque senão, na hora de fazer o exercício, vocês não vão conseguir, não. Entendido? Então, vou passar, tá? Oi? Da controladora que comprou na mão da controlada. É realizado. A controladora comprou da controlada. Foi esse o exemplo, não é isso? Isso, esse foi meu exemplo. Sim, o lucro realizado de ambas corresponde, tá? Aí tem aqui. Mas isso aqui é depois da venda para o terceiro. Nesse slide aqui. Esse aqui sim, tá? Eu ia te perguntar isso. Opa, peraí. Esse aqui, né? Aqui, olha, que ele só vai ser considerado como realizado depois que essa controladora, né, ela revende para um terceiro. Realizado é entre elas. Oi? Realizado é entre elas, não? Isso, realizado, o lucro, né, gente, aqui realizado é o lucro da controlada B. Aí ele foi literalmente realizado. Tá? Porque quem que teve o lucro foi essa investida, não foi? Vou voltar aqui, olha. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Então, olha aqui, ó. Vamos voltar aqui na controlada B, tá? A controlada B vendeu para a controladora, né, mercadoria, no valor de R$200. E para a controlada B, essa mercadoria custou 130. Então, se eu comprei por 130 e vendi por 200, eu estou vendendo com lucro de 70. Tá certo? Sim. Tá certo, Ramon? E para quem que eu vendi com esse lucro de 70? Eu vendi para minha controladora. Tá? Então, por exemplo, quando eu for apurar o balanço patrimonial dessa controlada B aqui, e que eu vou ter esses R$70 lá dentro do patrimônio líquido dela como lucro, essa minha controladora, ela já vai ser dona, vamos supor, de 80% desses R$70 que eu tive de lucro, porque já é dela. Ela faz parte do mesmo grupo. E aí, o que acontece? Esse lucro que ela já é dona de maior parte dele, na verdade, para a controladora, né? Ele está onde? Está lá no estoque dela, porque ela ainda não vendeu. Quando ela vende essa mercadoria ela sai do grupo. Ou seja, esse valor que foi gerado primeiro lá de lucro pela controlada, né? Ele é realizado e a controladora, que a princípio ela tinha 70 de lucro pela controlada B, mas ao mesmo tempo ela tinha 70 de despesa lá, né? Com custo, com compra de matéria-prima, que foi o que ela comprou lá por 200, que estava lá no estoque dela e também estava lá no resultado. Ou seja, esse lucro não existia na prática,
se a gente for trazer para os números, ele ainda não existia. Por quê? Porque ele ainda estava dentro da controladora A. Mas quando a controladora A, ela pega aquela mercadoria e revende essa mercadoria para um terceiro, o que que acontece? Ela vai ter uma receita, e ela inclusive vendeu com lucro ali, que ela comprou por 200 e vendeu por 250. Ela tira aquela mercadoria dela do estoque, realiza aquele lucro através de uma receita, né? Uma receita com venda, ela apura ali o CMV dela e realmente apura o líquido o lucro que ela teve com aquela venda, efetivamente. Quando ela faz isso, o que que acontece? Existe mais alguma coisa que ficou comum entre a controlada A e a controladora A, né? Na verdade, a controlada B, de transação entre elas? Não ficou mais. Por quê? Porque aquela mercadoria que circulou entre as duas, aqueles valores que circulou e que são comuns, hoje ele não é mais comum, porque isso já foi repassado, ou seja, já foi vendido para um terceiro. Entendeu? Aí a gente considera na prática que esse lucro lá daquela investida, que vendeu para mim com R$70 de lucro, aquele lucro já foi realizado, os R$70 lá. E aqui também, na outra parte, eu como controladora também tive um lucro de 50 aqui, porque eu comprei por 200 e vendi também por 250. No final, que a gente vai ver, inclusive, que é o próximo slide, no final, o que que acontece? A controladora A, ela, na verdade, vai ter um lucro final no valor de quê? 120, né? Porque é 70 da investidora B, da investida B lá, e mais 50 aqui de que eu vendi para um terceiro, aquela mercadoria. Então, 70 com mais 50, 120. Entendeu, Ramon? A controlada vai lançar realizado 70. E a controladora vai somar tudo e vai lançar como lucro dela. Isso tudo vai estar lá dentro do patrimônio líquido dela, né? Por que que ela vai fazer? Porque quando a gente for fazer a equivalência patrimonial, né? Como ela controla, né? Aqui a gente está considerando como se ela controlasse 100% a B, né? Então, aquele aumento de 70 lá no patrimônio líquido é de quem? É da controladora A. Então, na hora que a gente calcular a equivalência patrimonial dela, já que esse lucro foi realizado, quanto que vai ser de receita com equivalência patrimonial? 70, não vai? E aí, quando ela pegar aquela mercadoria e vender para um terceiro por 250, ela tinha comprado por 200, vendeu por 250, ela teve uma receita de 50, não é? Então, ela vai ter 50 de receita com venda, que ela vendeu, mais 70 de receita com equivalência patrimonial. No final, essa controladora, ela vai ter 120 de receita, com essa transação toda aí. Ok. Entendido? Entendido, pessoal? Isso, essa dúvida do Ramon é importante. Acho que era só eu mesmo. Para mim Né? ficou entendido. Então tá. Então aí, olha só, né? Então, tendo a controladora vendido, né, as mercadorias para outras empresas ou para consumidores finais, gente, reforçando, que são pessoas de fora do conjunto ali de empresas, fora do grupo, né? Ela realizou tanto o seu lucro quanto o lucro da controlada B, que foi o que eu acabei de explicar, né? A controlada B realizou o lucro de 70 e ela realizou lá o lucro dela de 50, tá? Então, assim, o lucro realizado de ambas corresponde a 120, que é o 70 mais os 50, tá bom? Então, aí, ó, para fins de equivalência patrimonial em relação aos lucros, o que conta são os auferidos junto a terceiros, tá? Então, para a gente calcular a equivalência patrimonial, gente, a gente só vai considerar aquilo que nós revendemos, ou seja, que a gente vendeu para terceiros, tá bom? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, nessa hipótese, como
eu peguei a mercadoria e eu vendi para terceiro, eu também não tenho que eliminar nada, não tenho que fazer ajuste nenhum. Por quê? Porque o lucro foi realizado. Entendido? A gente já viu, então, hoje duas situações. A primeira situação, quando há transação entre as empresas do mesmo grupo, mas essa transação, ou seja, essas vendas, elas não têm lucro, elas são ocorridas pelo valor do custo. Se não tem lucro, não precisa ajustar. Segundo, que a gente acabou de ver, as transações comuns, tá? Com lucro, mas com o lucro realizado, que esse lucro realizado, ele só vai ser realizado quando a controladora, né, na verdade, ela vende essas mercadorias para terceiros fora do grupo, tá? Então, se o lucro foi realizado, eu não preciso fazer nenhum ajuste, eu não preciso eliminar nada na hora de calcular a minha equivalência patrimonial. Tá certo? Esses dois, em que não há nenhum ajuste a ser realizado. Certo, pessoal? Ok. Beleza. Agora, nós vamos para a terceira hipótese, tá? A terceira hipótese, gente, é o que há de diferente, que a gente precisa ter atenção, tá? Que é quando a controlada B vende mercadorias com lucro para controlador. O cenário, por enquanto, ele é o mesmo, tá? Alguém mandou alguma coisa no chat aí? Eu não vi, deixa eu ver aqui. Se mandou dúvida, o que foi? Chat. Ah, Thaís mandou uma fotinha da tela. Tem problema não, tá, Thaís? Então, olha só. Aqui a gente está falando mais ou menos do mesmo cenário, tá? A controlada B continua vendendo para a controladora A com lucro, tá? Só que nesse exemplo agora, o que vai mudar? Vai mudar que essa controladora, na data do fechamento do balanço, ela ainda não conseguiu vender essa mercadoria para um terceiro fora do grupo, tá? Aí, nesse caso, a mercadoria ainda vai estar no estoque, tá? Então, vamos lá ver. Vamos aproveitar o mesmo exemplo da primeira hipótese, que a gente acabou agora de ver, tá? Considerando agora que a controladora não tenha revendido as mercadorias para terceiros, mantendo-as em estoque na data do balanço, que a gente acabou de falar. Nesse caso, dizemos que o lucro auferido pela controlada B ao vender as mercadorias para a controladora não foi realizado. Aí, estou usando o mesmo exemplo, tá, gente? Então, a controlada B vendeu por R$200 mercadorias para a controladora A, e ela tinha comprado por 130, vendeu por 200. Então, ou seja, a controlada B vendeu com lucro de R$70 para a controlada. E a controlada não vendeu ainda essas mercadorias, tá? Como ela ainda não vendeu essas mercadorias, a gente não vai considerar esse lucro que a controlada B teve como realizado, ou seja, esse lucro ainda não realizou. Por que ele não realizou? Você já tem condição de me responder essa pergunta. Por que o lucro da controlada B ainda não foi realizado? Porque o produto está em estoque na controladora. Tá, mas em que isso implica? Qual que é a implicação disso? Eu acho que você diz que a mercadoria não gerou lucro ainda. Ela ainda está dentro do grupo. Apesar de a controlada ter oferido os R$70 a mais, mas para a controladora isso não significou nada ainda. Porque o material... Isso, porque a controladora lá, ela teve uma despesa no mesmo valor, né? Esse lucro, ele tá lá ainda naquela despesa lá na controladora, né? R$70.
Concorda? Que a gente só mudou de dono, a gente só mudou de empresa? Sim. Então esse lucro ainda não foi realizado, tá? Então, há um lucro ali entre essas duas empresas, a controladora e a controlada, de R$70, tá? Que não gerou recurso externo nenhum, nem para um, nem para outro, tá? A gente simplesmente tirou de um bolso e passou para o outro, nesse caso aqui, tá? Então, olha só. Vamos observar, então, como que no balanço patrimonial, tá? A controladora, ela vai contabilizar, ela vai figurar isso lá no balanço patrimonial dela, tá? Então, lá no ativo circulante dela, na conta de estoque de mercadorias, né? Ela tinha lá R$200 correspondente ao valor que ela pagou para a controlada B, certo? Não foi isso? Ela não pagou lá R$200 pela mercadoria? Não foi? Sim. Certo? Então, beleza. Nesse valor está embutido R$70 de lucro da controlada B, não tá? Porque a controlada B não comprou por 130 e vendeu para ela por 200? Não foi? Sim, Foi. Não foi, gente? foi. Gente, Ok. então tá. Então, o que acontece? Esse lucro ali, né, que essa controlada B, ela gerou ali, é um lucro que ainda não foi realizado, ou seja, é um lucro que ainda não existe. Então, quando isso acontecer, quando eu for calcular a equivalência patrimonial dessa situação, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso expurgar, eu preciso excluir esse valor do lucro não realizado do patrimônio líquido da controlada B. Porque quando eu for fazer o cálculo da equivalência patrimonial, eu já tenho que literalmente ali considerar o que é lucro mesmo que foi realizado, que aconteceu. Então, um exemplo, tá? Se essa controladora aí, B, ela tivesse um patrimônio líquido no valor de 100 mil, tá? Eu sou a controladora dela ali e eu tenho 80% das ações, tá? Eu controlo ela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses R$70 aí e eu tenho que expurgar desse patrimônio líquido aí de 100 para eu calcular qual que é a minha real equivalência patrimonial. Então, 100 menos os 70 vai dar 99.930, certo? Sim. Isso. Então, essa seria a minha base de cálculo para eu calcular a minha equivalência patrimonial. Então, eu ia pegar o 99.930 vezes 80%, que é o meu percentual de participação. Tá? É assim que a gente calcula. Então, vamos colocar aí na prática com número, para poder ficar mais claro para vocês. Então, olha só. O cálculo atualizado do investimento. Opa, desculpa. Eu estou pegando aqui já a solução do exercício para vocês. Aí. Nem fizeram ainda o exercício, né? Ah, tá. Não, então beleza. Aqui eu já dei esse exemplo aqui para vocês, entendido? Então, o que a gente tem que fazer para poder calcular? Calcular a equivalência patrimonial já expurgando o lucro não realizado. Gente, a única coisa que vai mudar dos outros exercícios que a gente já fez de equivalência patrimonial é isso. Teve transação entre empresas do mesmo grupo? Teve, beleza. Isso é problema? Problema nenhum. Aí o que a gente vai ter que perceber? A transação foi feita sem lucro, ou seja, foi a venda entre as mercadorias ali, foi sem lucro? Foi pelo método do custo? Foi. Então não tem que ajustar nada. Isso.
O Igor. Aqui, tirei. Beleza. Tirei aqui, pessoal. Então, olha só. Recapitulando lá, né? Então, se a princípio eu tenho transação com as empresas do mesmo grupo, tá? Essa transação que eu fiz, que eu tenho, ela foi realizada pelo método do custo, ou seja, não teve lucro nenhum, eu não preciso expurgar nada. Eu vou fazer o cálculo da equivalência patrimonial e a contabilização normalmente, tá? Mesma coisa que a gente já fez nos outros exercícios, nas outras aulas. Segunda hipótese, tá? Eu tive sim transação comercial entre as empresas do grupo com lucro. Mas esse lucro, ele foi realizado com a venda dessa mercadoria pela controlada para terceiros. Se o lucro já foi realizado, eu também não preciso fazer ajuste nenhum. Eu só vou precisar fazer ajuste quando acontecer as transações comuns entre as empresas ali do grupo, tá? E essa transação não tiver sido realizado, ou seja, essas mercadorias ainda estão no estoque da controlada, tá? Então, o que eu preciso fazer? Esse lucro, essa venda que foi com lucro feito da controlada para a controladora, eu tenho que expurgar esse valor do patrimônio líquido da controlada antes de fazer o cálculo da equivalência patrimonial, tá? Então, se eu tenho um lucro não realizado no valor de 100, tá? O patrimônio líquido da empresa ali, ele é de 500, tá? No final ali do ano, eu vou pegar 500 menos o 100, vai me dar uma base de 400. E em cima desse 400, eu aplico o percentual de participação e faço o cálculo da equivalência patrimonial. Entendido, gente? O resumo aqui das pedras? Sim. Entendido? Os demais, ficou dúvida? Para mim, sim. Ô, Gislene, Sim. só que você não está compartilhando mais o... Não, eu sei. É porque era o último slide aqui, que esse aqui já é a solução do exercício que eu mandei lá para vocês. Tá? Que agora, o que eu preciso que vocês façam? O exercício que eu mandei para vocês. Já está disponível no sistema faculdade, tá? Então, olha aqui. Eu vou ler com vocês o exercício para não ficar dúvida, tá? Para poder auxiliar, ajudar vocês na hora de fazer. Gente, nesse exercício aqui, qual que é o segredo? Vocês precisam ter atenção, né? E precisa ler com calma o que está dizendo o exercício, tá? Então, assim, não pode fazer nada apavorado, porque senão você acaba trocando o alho por bugalho, tá? Então, primeira coisa, lê com tranquilidade. Interprete o exercício, porque a interpretação, ela faz parte e ela faz toda a diferença na hora de fazer os cálculos e de fazer contabilização, tá? Então, olha só, primeiro, com base nos dados e informação a seguir, atualize a participação da investidora A na sua coligada B. Ou seja, eu quero que no final vocês atualizem para mim, faça o cálculo da equivalência patrimonial e faça os lançamentos contábeis que vão acontecer aqui no decorrer do exercício, tá bom? Então, olha só o que eu trago de informação aqui para vocês. Primeira coisa, ativo não circulante da investidora A em 31/12, ou seja, a investidora, ela tinha lá investimentos avaliados, média de equivalência patrimonial, participação na coligada, ou seja, em 31/12 de X1, essa participação dessa investidora, ela valia o quê? R$150 mil, tá? Aí, essa investidora A, ela faz parte do quê? Ela participa dessa coligada B aqui, tá? Então, qual que era o patrimônio líquido dessa coligada B em 31/12 de X1, tá?
ela tinha um capital social de 400 mil, ela tinha reserva de lucro de 300 e tinha um lucro acumulado de 70, totalizando um patrimônio líquido de 500 mil reais. Se aqui ela tem um patrimônio líquido de 500 mil e a investidora, né, ela tem lá no ativo circulante dela, no ativo não circulante dela lá 150, então ela tinha o quê? 30% da coligada B, tá? 30% de 500 dá 150 mil. Então, beleza, finalizamos aqui, temos X1. Vamos ver o que aconteceu em X2. Em 31 de 12 de X2, data da apuração do resultado da investidora, estava assim composta a conta de investimento do ativo não circulante. Então, olha só, já estou lá em X2. Investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, participação na coligada B, 270 mil. Então, ele já saiu de 150 para 270, tá? Na mesma data, 31 de 12 de X2, no balanço patrimonial da coligada B, recebido pela investidora para fins de avaliar o investimento pelo método de equivalência patrimonial, constava o seguinte patrimônio líquido. Ela tinha lá um capital de 600, uma reserva de lucro de 500, reserva de capital de 20, reserva de reavaliação 60, lucros e prejuízo acumulado de 170. E totalizando um patrimônio líquido de 900 mil, tá? Isso aqui é em 31 de 12 de X2. Só que durante o exercício de X2 aconteceu uma série de coisas para ela chegar até esse patrimônio líquido aqui de 900, tá? E aí eu trago aqui para vocês eventos que ocorreram durante o ano e que vão, e que podem e que devem afetar o cálculo aqui desses investimentos, tá? Pelo método de equivalência patrimonial. Então, aí, olha só, informação. Houve aumento de capital na coligada B do valor de 200 mil, sendo 60% do aumento integralizado pela investidora A e 40% pelos demais acionistas. Com essa integralização feita pela a investidora A, né, no valor de 120 mil, a participação de A em B, que era de 30, passou para 40. Então, aqui houve aumento de participação. Tem que ficar atento a isso aqui. Houve aumento de reservas de lucros com parcela derivada do lucro apurado no período no valor de 20 mil reais. Isso aqui também tem que ficar atento. A coligada B emitiu e negociou partes beneficiárias, auferindo receita de 20 mil, constituindo adequadamente reserva de capital. Letra D. A coligada B reavaliou bens do ativo não circulante, constituindo reserva de reavaliação no valor de 60 mil. Letra E. A coligada B apurou um lucro no exercício de X2, lucro líquido no valor de 160 mil, sendo que, isso aqui é muito importante, 40 mil foi distribuído aos acionistas em forma de dividendo, conforme consta no passivo circulante da empresa B. 20 mil foi utilizado para a constituição de reserva de lucros e 100 mil ficou retido na própria conta de lucros e prejuízo acumulado. E no final aqui eu estou dizendo que durante o exercício de X2, a coligada B vendeu para a investidora bens do seu ativo não circulante no valor de 60 mil, com lucro de 10 mil. Esse lucro que integrou o lucro líquido apurado por B está embutido no custo dos bens no ativo não circulante da investidora. Então, aqui você tem todas as informações necessárias para você atualizar aqui para mim qual foi esse investimento da empresa A, tá? Da investidora A na empresa B. Então, o que eu quero que vocês façam? Todos esses eventos aqui que ocorreram, eu quero que você avalie se esse evento, se isso afeta ou se não afeta o cálculo da equivalência patrimonial, tá?
você já tem condições de saber o que vai afetar, o que não vai afetar. A gente viu na aula de hoje que, para cálculo de equivalência patrimonial, o lucro nos estoques ele vai afetar. A gente viu na aula também de hoje, nas aulas passadas, que distribuição de lucro ele vai afetar, né? Que vendas sem lucro ela não afeta, tá certo? Aí aqui nesse exercício a gente tem informação que houve aumento na participação de uma empresa na outra e isso afeta, tá bom? Então, num primeiro momento, vocês podem parar e falar assim, nossa, gente, não sei nem por onde começar. Se isso acontecer, não se apavore, é a coisa mais normal, mais simples do mundo. E o que vai acontecer? Na aula que vem, já vou corrigir esse exercício com vocês. Vocês vão ver que é a coisa mais fácil do universo. Tá? Não tem dificuldade nenhuma, que é a coisa mais simples. Só que vocês precisam ler e interpretar direitinho o exercício para vocês poderem conseguirem fazer. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir fazer. Tá certo? Ok. Tá? Mas aí, gente, eu vou pedir a cooperação de vocês aí para realmente fazer esse exercício, tá? Porque esse exercício vai ser muito importante para vocês darem conta de fazer os próximos, tá? Os próximos exercícios disso aqui e equivalência patrimonial cai na nossa primeira avaliação, né? Na nossa avaliação de 30 pontos, ela vai cair. Então, se vocês não tiverem conseguir já procurar desenvolver uma habilidade para fazer agora, na hora da prova você vai ter dificuldade para fazer. Tá? Mas esse exercício então não é para postar, né? É só para tentar fazer. Como é que é? Não, isso aí não vai valer ponto nenhum, não. Agora só para fazer, né? É só para vocês realmente fazerem, para vocês aprenderem a fazer, tá? Que a gente aprende exercitando, tem que fazer exercício. Tá? E na hora que estiver fazendo e tudo, se tiver dúvida, como sempre, podem me chamar que eu vou auxiliando vocês aí no raciocínio. Tá bom? Tá bom. Então tá. Tudo bem. Ok, professora. Mais dúvidas? Oi? Quem perguntou? Alguém ia perguntar. É porque eu perdi o comecinho da aula, eu vou ter que assistir de novo. Aí a aula tá toda gravada, né? Tá gravando ainda. Tá. Eu vou disponibilizar ela daqui a pouquinho. Só vou baixar ela aqui, já colocar lá no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Tá? Joia, obrigado. Então, beleza. Alguém, gente, mais alguma dúvida? Não? Então tá. Eu vou disponibilizar bons estudos aí para vocês. Qualquer coisa, vocês me chamem por aqui. Tá? Tudo bem. Tá, pessoal. Tudo bem, professor. Até. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Nada. Tchau.